vocês para a gente fazer a nossa correção das nossas atividades. Pronto, vou abrir a tela. Nice, meu celular travou só com isso. Deixa eu carregar aí. Já? Todo mundo estava conseguindo observar a tela? Sim. Sim? Então vamos lá. Sim. Atividade da página 160. Vamos fazer a correção da 160. Na primeira questão aí da nossa atividade, ele diz que tem dois ambientes, um é floresta úmida e um é deserto. Em quais dos dois ambientes é mais provável observar a presença de criptógamas? Quem são as criptógamas? Quem são as criptógamas? Qual é mesmo a questão? Página 160, primeira questão. É um grupo de briófitas? Isso, briófitas, né? Os musgos, as hepáticas, que fazem parte do grupo das criptógamas. Aí ele quer saber em qual desses dois ambientes que é mais provável a gente ver essas briófitas. Uma floresta Eu coloquei uma floresta úmida. Isso, Floresta úmida. porque elas necessitam de água para se reproduzir, né? Então, se não tiver água, não consegue fazer a reprodução por causa do gameta masculino lá das briófitas, que ele precisa de água para se locomover, para chegar até a parte feminina da planta. Então, o único lugar onde é provável a gente observar as briófitas é na floresta úmida. A segunda questão, ele quer que você mencione uma característica semelhante entre os musgos e as samambaias e uma característica que coloca elas em grupos diferentes. Como foi que vocês responderam aí? Coloquei uma característica semelhante porque elas são criptogama e assim precisam de água para se reproduzir e colocam-se em grupos diferentes e que uma é briofita e a outra é pteridofitas. Tá. Eu Vamos lá. coloquei que é a dependência que possuem de água para reproduções. As duas têm gametas flagelados e a diferença é que os musgos são avasculares e as samambaias são avasculares. Isso, exatamente. Era essa a resposta mesmo. A semelhança é porque ambas... Praticamente. A semelhança é que ambas necessitam de água para se reproduzir. Uma coisa praticamente. E a diferença dela vai ser que os musgos não têm vasos condutores para conduzir a seiva e as pteridófitas, que são as samambaias, elas vão possuir vasos condutores. Então, essa seria a resposta correta. A Sofia já chegou por aí? Já entrou? Professor, espera um pouco antes de mudar o slide que eu vou corrigir ele. Tá, só que eu vou mandar essa aula no grupo, lá no canal, para vocês corrigirem com calma, tá? Porque como o nosso tempo no Zoom ele é mais reduzido, então a gente vai corrigindo. Se tiver dúvida, a gente esclarece. Mas para você copiar a resposta, vai demorar e aí a gente vai perder tempo. Aí a tia vai estar gravando a aula, vai colocar lá no canal, aí vocês assistem com mais calma e corrigem a atividade. Ok? Tá bom. Ok. Certo? Podemos prosseguir? Sim. Na terceira questão, ele fala sobre um grupo de cientistas que, se eles viajassem para outro planeta e encontrassem uma briófita gigante, o que provavelmente teria adquirido essa briófita para alcançar esse tamanho? Diferente das briófitas encontradas aqui na Terra, no ambiente terrestre. Qual seria, assim, a explicação que você daria?
Eu coloquei que em outro planeta, para que elas atingissem grande porte, deveriam desenvolver órgãos verdadeiros. O sistema de condução de seiva e desenvolver Desenvolver. Peraí, professora, eu escrevi muito. Tá indo bem. Caiu. Eu acho que. Não, é porque eu acho que eu esqueci de colocar alguma coisa aqui. Tá, vamos lá. A resposta é só reduzia mais a tua resposta, que está muito grande. Colocaria assim, que as briófitas do outro planeta teriam, né, seriam vasos, tá, gente? Desculpe o erro de digitação, é vasos. Teriam vasos condutores de seiva, o que favorece o seu tamanho avantajado. Porque quando uma planta ela possui os vasos que conduzem a seiva, ela consegue ter um desenvolvimento e crescer mais. Quando ela não tem, acaba ocorrendo que elas vão ficar com um tamanho muito reduzido, por exemplo, como as briófitas. Ok? Não Professora, Oi, eu posso ler como eu coloquei? pode. Eu coloquei assim, ó. Elas provavelmente teriam adquirido órgãos verdadeiros, crescimento secundário, sistema de condução de seiva e provavelmente teriam que mudar seu ciclo reprodutivo. Isso, muito bem, também. Tá certíssima. Podemos passar para a próxima questão? Sim. A próxima era o desenho, né? Que vocês tinham que fazer um desenho de uma briófita lá, identificar as partes componentes dela. A quinta questão. Qual é o nome dado ao caule das samambaias? Eu coloquei rizoma. Como? Coloquei rizoma. Rizoma. Aí ele mandou você pesquisar e escrever no seu caderno outras plantas que são pteridófitas que não possuem esse tipo de caule. Qual foi o que vocês encontraram? Eu coloquei xaxim, bulbões, estolão, gavinhas, claudódios. Eu coloquei esses. Eu coloquei só xaxim. Alex, o que você respondeu, Alex? Não, meu caderno não tá aqui, eu não tô achando ele. Você não está nem prestando atenção, tá só com o livro aberto aí, Alex. Não estou vendo você com um lápis, uma borracha, um caderno para fazer correção da sua atividade, Alex. Por causa que não deixei, por causa que eu vou primeiro fazer a aula aqui, quando a senhora acabar, eu vou fazer. Mas você tem aí respondido, não tem? Sim. E aí respondido, né? Sim. Enviei para a senhora. Caule das samambaia ou das demais pteridófitas é chamado de rizoma e um dos grupos que possui o caule aéreo é chamado de xaxim. Ok? Vamos lá para a página 163. Na página 163, tem a foto aí de uma planta cheia de frutos. E aí ele quer que você observe essa imagem e responda a que grupo de planta poderia ser classificado ela. Eu coloquei que era uma laranjeira e é classificada como angiosperma, pois ela possui flor e grupos de fruto. articulares que não possuem vasos reprodutores ou de seiva, então dá quase nem para ver aqui. Eu coloquei parecido com o daquele. Eu também coloquei parecido daqui. Tá bom, Carol. Walder tá de cabeça para baixo, Walder. Você tá de cabeça para baixo. Aí, a primeira questão, ela seria uma angiosperma, né? Porque ela tem a presença dos frutos, não é isso que a gente observa aí, que é uma árvore que está cheia de frutos. Então, uma característica principal que é só nas angiospermas é a presença do fruto, certo? Segunda questão, ele quer que você dê a definição dos termos que estão abaixo e dando exemplo. Uma monocotiledônia. O que é uma monocotiledônia?
Eu coloquei que é uma classe de plantas que possui bananeira e a graminha. E a B de coledônia eu coloquei possuem 2 cotiledôneos, como a goiaba, a mangueira e a magnólia. E a cratiofita eu coloquei uma planta como pinheiros, samambaias e outros. Tá, vamos lá com calma, né, Cris? Na letra A, seriam as plantas que possuem um cotilédone, como as bananeiras, o arroz, as gramas. Na letra B, são plantas que possuem 2 cotilédones, como a goiabeira, a mangueira, as magnólia, o feijão. São plantas dicotiledôneas. Aí na letra C, que é as traquiófita, são plantas que possuem vasos condutores, como as pteridófitas, gimnospermas e as angiospermas. Professora, nessa da traqueófita, eu coloquei são plantas vasculares que apresentam tecidos destinados ao transporte dos solutos que alimentam as suas células. Certo. Tá certo, sim. Tá errado, não. Ok. Ok? Uhum. Então, terceira questão. Na terceira questão, ele diz para a gente observar a flor e os frutos abaixo. E depois responder. Na letra A, qual grupo vegetal possui essas estruturas, de flor e de fruto? Eu pensei em angiospermas. Angiosperma. Muito bom, é as angiospermas. Na letra B, ele quer que você cite mais de 2 características desse grupo das angiospermas. A semente, Mesmo não que vem do grego angion. eu coloquei que a semente é envolvida pelo fruto e apresenta flores e frutos. Muito bem. Também. Eu coloquei que tem a presença de 1 ou 2 cotilédones, são bem adaptadas ao ambiente terrestre. Certo. Essa não questão Possuem também os vasocondutores de seiva, né, que poderia ser uma característica, e também poderia ser outra característica, não depende da água para se reproduzir. Mas as que vocês colocaram estão corretas também. Ok? Uhum. Vamos continuar? Sim. Bora lá, página 173. Dá um barulho aqui, pelo amor de Deus. Só fecha teu áudio aí, Alex. Não precisa desligar a câmera. Ok. Só fecha o áudio e liga a câmera. Aí, quando você for responder, aí você liga o áudio para responder. Tá ok? Já, pessoal, 173? Sim. Sim. Bora lá. Primeira questão. Ele diz assim: o mangue é um fantástico ecossistema. Diante disso, cite 2 características do mangue e um problema que esse tipo de vegetação sofre. Qual é a resposta que vocês deram aí? As 2 características que vocês colocaram, qual foi? O solo úmido e pobre em oxigênio. Eu coloquei a fauna presente nos manguezais é composta por peixes, ostras, mariscos e crustáceos. O manguezal se caracteriza por ser úmido, salgado, lodoso, pobre em oxigênio e muito rico em nutrientes. Certo. Eu coloquei que lama é vegetação arquífera, além de animais como caranguejos. O problema é o desmatamento e a poluição dos mangues e a caça excessiva dos caranguejos. Muito Também bom. coloquei isso. Colocou parecido, Valdir? Eu coloquei. Ele é o berçário de várias aves, peixes e crustáceos, plantas de raízes longas, e o problema que é a poluição e o avanço da urbanização. Eu coloquei aquela pesquisa que eu mandei para a senhora professora pelo WhatsApp. Sim, eu vi. Mas conseguiu reduzir a tua pesquisa para colocar na resposta? Tem. Ok. Lançamento de esgoto, aterros,
desmatamento para introdução de pastagem e derramamento de óleo de barcos são alguns dos problemas que atingem o ecossistema. Muito bom. Cadê o Haruki? Tô aqui, professora. E aí, Haruki, qual foi a característica que você colocou do mangue? Na 1, Isso. ele tem um solo úmido e rico em nutrientes e está sofrendo de degradação ambiental. Tá. Vamos lá. A primeira questão, uma das características do mangue que vocês poderiam destacar mais ainda era a baixa biodiversidade, porque por ele ser um ambiente que tem essa transição, né, entre o mar da água salgada e um rio de água doce, são poucas as diversidades de animais e plantas que vão conseguir sobreviver nessas áreas, além das raízes do tipo pneumatófaros, né? Lembra aquelas raízes grandes que a gente vê lá no mangue, aquele monte de trançado de raízes? Aquilo é uma característica principal do mangue, porque através daquelas raízes grandes que ficam assim fora da água que ajudam a vegetação do mangue a sobreviver, a respirar. E serve também como âncora, por ser uma área de transição, sofre muito a ação da maré, ok? E a questão do problema é a questão da pesca predatória, como vocês colocaram, a poluição das grandes cidades e também outras formas de poluição, como o derramamento de petróleo advindo das embarcações que transitam por ali, ok? Aqueles que colocaram, que estão, a resposta não está mais ou menos parecida com o que eu estou colocando, não se preocupe. As características que vocês colocaram e o problema está correto, não precisa ser exatamente parecido com o que eu estou colocando aqui, porque são várias características que o mangue tem e vários problemas também que ele vai enfrentar. Então, o que vocês colocarem aí, acabaram de colocar para mim, está correto também, ok? Certo, pessoal? Certo. Então, vamos lá para a segunda questão, da 173. Nós temos aí a questão de um professor que colocou a semente de feijão para germinar numa caixa de vidro para observar o crescimento do caule e da raiz dessa semente. Então, foi apoiada na parede interna da caixa, de modo que ficasse visível a sua germinação. Durante esse processo, todas as sementes receberam a mesma quantidade de água e de luz. Assim, ao longo dos dias, os alunos construíram o esquema seguinte. Então, ele quer que a gente responda através desse esquema que a gente está vendo na imagem aí, né, do livro. Por que a raiz cresce primeiro que o caule? Eu coloquei a raiz da estrutura porque a raiz, Um de cada vez. água e Como vocês nutrientes ficam para dando sobreviver. interferência, eu não entendo a leitura de ninguém. Alex, fala primeiro, depois vem o outro. Tá, vai, Alex, tua resposta. A raiz é a estrutura vegetal responsável pela absorção da água e seus minerais, necessária para o crescimento do vegetal. Muito bem, Alex. Eu botei isso. Também. Eu coloquei outra coisa. Botei igual do Alex. Igual do Alex, Takeshi também. Professora, Coloquei eu parecido. coloquei porque é através dela que a planta irá conseguir nutrientes e absorver água para o seu desenvolvimento. Além disso, a raiz contribui para a fixação da planta para o crescimento. Isso, muito bem. Ela é a primeira a surgir porque ela absorve água e nutrientes essenciais para o desenvolvimento do vegetal. Por isso que a raiz nasce primeiro, depois se desenvolve o caule. Muito bom. Vamos lá, página 176. É uma questão só, né? Uhum. Já podemos? Vamos lá. Nós temos aí o texto. Ele fala sobre as variedades vegetais. Quais são as variedades vegetais que ele cita aí no texto? Eu coloquei coqueiro e bananeira. Tá, mas aí ele está se relacionando à questão do caule. Eu eu coloquei coloquei estipe.
Do coqueiro é o estipe e da bananeira é o rizoma. Isso, mas tem mais uma árvore aí que vocês estão... A cebola, A que é man- o bulbo. Mas a cebola já é uma outra pergunta que vai estar mais à frente. Mas tá Não certo. é a mangueira? E É porque, a mangueira qual porque é? eu pensei que não era, a mangueira não era para colocar, porque não estava citando o fruto dela no texto. Não, é o Então tronco, eu é não o tirei. caule que ele está se referindo. Qual é o tipo de caule das plantas que foram citadas no texto? Aí ele citou o quê? O coqueiro, Eu pesquisei, mas só que eu acabei apagando. né? Professora, Não pra eu colocar. coloquei assim: estipe, tronco e bulho. O tipo de bulho é a cebola, pois a cebola é um vegetal bulho que um do subterrâneo. Tá, vamos lá. Vamos organizar as ideias aqui para a gente acompanhar. A primeira pergunta, ele perguntou quais as variedades de vegetais em relação ao caule. Aí a resposta que vocês tinham que colocar para mim: tronco da mangueira, rizoma. De quem é o rizoma mesmo? Bananeira, Bananeira. E o estipe é de quem? coqueiro. Isso. Aí a próxima ele perguntou assim: cabe-lhe agora identificar os diferentes tipos de caule que estava no sonho e descreva o tipo de comestível que apareceu no texto. Qual foi o bulbo? Cocos, bananas, cebola. A cebola. A cebola que tem o caule tipo bulbo. Ele é, né, o tipo bulbo comestível. Então, o bulbo citado no texto é o caule da cebola, formado pelas folhas que são modificadas. Ok? Ok. Certo? Corrijam aí direitinho, se der tempo, até a gente passar para a próxima atividade. Posso? Pode. Vamos lá, 179. Já sétimo ano. Já. Primeira questão. Já. Observe a imagem abaixo, que é uma planta carnívora, e responda. Essas estruturas de folhas que representam alguns riscos para os seres humanos. E por que ela apresenta esses riscos para os seres humanos? As estruturas que são as folhas das Eu plantas coloquei carnívoras. que ela não apresentam apresenta risco para os seres humanos, porque ela só come insetos. Eu coloquei são plantas de pequeno porte, pois são originárias do solo fraco com poucos nutrientes. Assim, durante o processo de evolução das espécies, foram criados mecanismos para completar sua nutrição. Portanto, não oferecem risco para crianças, adultos ou animais domésticos. Só que eu fazia o seguinte aí, Bruna. Eu tirava todo esse texto grande dessa questão, porque vai ficar complicado para estudar para a prova, né? E aí eu reduziria. O Haruki colocou que ela não comete risco para os seres humanos porque ela só come insetos. Isso, muito bem, tá certo. Porque eles são animais de pequeno porte, então eles conseguem ficar presos nas folhas das plantas carnívoras. Ok, Bruna? Aí você só reduz aí esse texto teu aí que está muito grande, porque vai ficar complicado para você conseguir estudar. Professora? Sim? Sobre a câmera ligada, eu posso deixar a minha desligada por causa que meu celular tá carregando, aí eu não consigo apoiar ele. Aí não vai ter tudo como bem, sem aparecer problemas. direito. Sem problema. Obrigada. Certo? Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos uma figura que é um cacto típico da região semiárida nordestina. Aí nós temos aí que ele dá o nome desse cacto, que é chamado de quipá. Então ele trata-se de uma planta xerófila, porque ela é adaptada ao clima seco, que apresenta respostas morfológicas adaptativas a seu ambiente. Então, qual dessas adaptações morfológicas você pode identificar na estrutura indicada nas setas 1 e 2? Eu coloquei
folhas transformadas em espinhos e 2, caule achatado e suculento. Muito, Eu coloquei isso mesmo. muito bem, Clara. É isso mesmo. Número 1 indica também folhas coloquei transformadas em espinhos. E o número 2 é o caule achatado e suculento do tipo chamado cladódio, né? Que é o mesmo da pitaia. A letra B, ele quer que você cite uma forma pela qual a estrutura indicada para a sobrevivência dos cactos na região dos semiáridos. Eu coloquei que ele armazena água em seu caule. Eu coloquei cladódios, são caules que apresentam cutícula espessa. Estomatos e são adaptados para armazenamento de água. Eu Os coloquei aqui, estômatos, né? No caso, estômato. eu coloquei aqui cladódios são caules clorofilados que apresentam cutículas espessas, estomatos e são adaptados para armazenamento de água. Eu coloquei economia e acúmulo de água. E a estrutura do qual ele se refere é os espinhos. A gente não viu aí que os espinhos são as folhas são transformadas em espinho nos cactos? Então, através dos espinhos é que eles vão evitar a perda de água para manter a água, por causa da condição em que eles que estão submetidos, e através deles que eles vão fazer a transpiração, porque os espinhos dos cactos é uma folha modificada, apesar da gente ver que é muito diferente, né? Mas é uma folha modificada. Então, a resposta para essa letra B da segunda questão é os espinhos. Certo? Podemos continuar? Sim. Na terceira questão, é só completar aí e marcar a alternativa correta. Qual é a alternativa que preenche a lacuna aí dessa frase? Espinhos. Espinhos. Eu também coloquei espinhos. Os espinhos são para evitar a perda de água, né? Foi isso que a gente viu aqui na questão anterior. E aqui ele diz que são estruturas que atuam como órgão de reserva nutritiva. Cotilédones? Isso, cotilédone? Não, o cotilédone é da A semente. letra E. Isso, muito bem, a letra E. É o catafólio, que é a parte que ocorre aquela que é suculenta, né? Da parte suculenta do cacto, que é onde fica a reserva nutritiva dele, além da acumulação de água para a sobrevivência dele. Então, a resposta certa é a letra E, da última questão. Certo? E aí, nós tivemos a nossa videoaula. A nossa atividade, vocês podem realizar ela e entregar até a próxima aula, quiser ser na próxima sexta. Professora, eu já entreguei para a senhora. Isso, eu já recebi. entreguei. Alguns já me mandaram, mas aqueles que ainda não mandaram, a hora que você responder a atividade, você vai mandando para você ficar livre de dever, né? No final de semana, se você quiser. Se não, você tem uma semana toda até sexta-feira para entregar a atividade. Ok? Sétimo ano. Nosso conteúdo para o terceiro bimestre vai ser esses 3 assuntos que a gente trabalhou aí. O reino das plantas, estrutura vegetal, caule, folha e raiz, e estruturas vegetais, flor, fruto e semente. Professora, Conteúdo para o terceiro bimestre. Sim? é que eu queria saber, tipo, se as aulas presenciais vão voltar ainda. Se as aulas presenciais... Tipo, se tá previsto para voltar. Olha, o decreto do governador já saiu, já foi homologado. As Falou que pode normas voltar no dia 1º de setembro. Escutem, por favor. As normas de higienização e prevenção e cuidados durante as aulas presenciais já foram homologadas também. E eu creio que provavelmente, não sei, mas a coordenação vai estar entrando em contato, mandando um recado no grupo para confirmar se realmente nós retornaremos semana que vem ou não. Certo? Sétimo ano. Professora, vai ter prova?
Vai ter prova? Sim, vai ter prova. Mas falaram pra gente Mas disseram que não ia ter mais prova. que só ia Não, ser das atividades. isso ia ficar a critério dos professores. Se o professor quisesse fazer trabalhos e atividades valendo todo o complemento de pontuação, se não, ele passaria a prova também. Isso ficou a critério dos professores. Tem professor que não vai, tem professor que vai. Então, eu vou passar a minha avaliação de CFB. Professora, que horas a senhora vai colocar o vídeo no canal? Porque eu já queria só terminar de responder. Porque senão eu esqueço depois. Certo. É porque demora muito para a questão da conversão para poder postar no canal. Provavelmente amanhã de manhã eu já vou conseguir, porque hoje à tarde demora um pouquinho, porque tem outras aulas também que vão ser trabalhadas durante o período da tarde. Mas amanhã ou no início da noite eu já consigo postar no canal para vocês, aí eu mando um recadinho avisando no grupo, tá bom? Ok. Tá. Não é isso, tá bom, 7º ano? Não esqueçam de mandar a atividade da aula de hoje. Todas as atividades, participação, entrega no horário, na data prevista, tudo isso vai ser somatória da nota de vocês. Ok. Certo? Certo. Então tá. Desejo a todos vocês um ótimo final de semana, um bom almoço e vamos ver como é que vai ficar até semana que vem. Quem sabe a gente se veja presencialmente. Certo? Certo. Vamos.